Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos a mais um Conversa CE-SEDAC. A gente tem feito essas conversas toda quarta-feira, às 5 da tarde, aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, e a nossa intenção é contribuir com o trabalho de gestores e educadores, principalmente nesse momento que é tão desafiador. Meu nome é Emily Stefano, eu sou da equipe de comunicação, e hoje eu vou mediar essa conversa que tem o tema central: olhares sobre atividades remotas para anos iniciais, língua portuguesa e matemática. As convidadas de hoje são a Fátima Fonseca e a Simone Azevedo. As duas são coordenadoras pedagógicas de projeto de formação de educadores na comunidade educativa SEDAC, e elas vão dar um pouco de continuidade no tema que a gente falou semana passada, que já era sobre atividades remotas, mais voltado para o planejamento. Agora a gente está dando esse novo recorte. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, então hoje, a gente vai conversar sobre os anos iniciais do ensino fundamental 1. Pode ser que para muita gente tenha ficado claro já no título, no convite, quando foi divulgado, mas a gente está falando desses anos iniciais do ensino fundamental 1. E a ideia é pensar principalmente em atividades remotas propostas para essas crianças que têm menos autonomia, que elas estão no início do processo de alfabetização, e por isso, muitas vezes, elas ainda não leem, não escrevem convencionalmente, e isso, com certeza, influencia no aproveitamento, na realização dessas atividades pelas crianças, por quem está em casa ajudando elas, e também no desenvolvimento dessas atividades pelos educadores, como que essas crianças lidam com as atividades remotas, que cuidados que são necessários, o que é preciso considerar, A gente vai tentar passar por algumas questões como essas. Mas a gente vai falar também das crianças que têm mais autonomia, que estão chegando no final do Fundamental 1, Bom, como eu disse a semana passada, eu conversei aqui, foi com a Camila Fattori e com a Márcia Cristina Silva. A gente falou de atividades pedagógicas à distância, pensando no planejamento da rede. A gravação está disponível aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC e também no canal SEDAC Vídeos no YouTube. Então, quem não conseguiu ver, tiver interesse, quiser ver essa conversa completa, pode ver essa gravação depois. E agora a gente vai falar sobre esses anos iniciais do Fundamental 1. E antes de entrar nas particularidades de língua portuguesa e matemática, eu queria que a Fátima e a Simone comentassem, falassem um pouquinho nesse começo de quais são os maiores desafios nesse momento. Tá certo. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. É um prazer estar aqui com as minhas amigas do trabalho e compartilhar com vocês algumas dessas reflexões que têm sido feitas internamente e também em contato com os diversos municípios do Brasil com os quais nós trabalhamos. Então, primeira coisa que, quando falamos de Brasil, penso que a gente precisa pensar também em Brasis, Porque as realidades das localidades são muito distintas. Nós temos observado nesses últimos meses que os municípios vêm buscando alternativas para esse momento da maneira que é possível e têm enfrentado os desafios diversos, Então, nós aqui hoje vamos conversar sobre alguns desses aspectos e desses desafios, mas eu queria colocar como um farol, como um guia para essa conversa, um ponto importante, que as ações todas que são e precisarão ser realizadas, precisam girar em torno de incluir cada vez mais as crianças, De assegurarmos o direito à aprendizagem que elas têm. Então, eu vou comentar sobre alguns desafios e depois a Fátima segue complementando, tá, Fátima? Então, o primeiro desafio tem relação com manter o contato com as crianças, Então, fazer com que as atividades cheguem até essas crianças. Como estamos falando de crianças do ensino fundamental 1, precisamos contar com apoio e com uma relação muito direta com as famílias. Então, nós temos a oportunidade, dada por esse contexto, de nos colocarmos como verdadeiros parceiros dessas famílias, Que inclusive podem ter diferentes configurações.
Então, as equipes escolares, os gestores e os professores, num trabalho de colaboração, precisam entender primeiro qual é o contexto em que vivem esses estudantes, para poder ajustar as propostas de atividades que serão oferecidas. Precisam respeitar esses contextos. Então, o respeito é um princípio muito básico desse processo. E os primeiros materiais que foram produzidos pelas redes foram os materiais impressos, né? Então, eles eram organizados em apostilas, em fichas, e as escolas organizavam, e as redes organizavam uma entrega de forma estruturada às famílias. Então, material impresso, ele tem um custo, e isso precisa ser cuidado, né? É um custo que, dependendo da quantidade de alunos, não é baixo. Implica também o deslocamento, uma organização das equipes da escola, mas o que a gente tem observado é que ele tem funcionado em muitos casos, né? Agora, esse momento que a gente está vivendo, ele é extremamente propício para o uso da internet e outras maneiras de comunicação que também se configuram como desafios. Isso porque temos dados recentes divulgados, por exemplo, por uma pesquisa que saiu no GEDUCA, da Unicef, que indicam que quase 5 milhões de crianças e jovens do Brasil vivem em lares que não têm internet. Então, a falta de acesso, segundo essa pesquisa, é maior nas zonas rurais, nas regiões norte e nordeste do país, e, como a gente bem sabe, as classes mais atingidas são as classes D e E. Então, para enfrentar esse desafio, nós temos discutido bastante em relação a esse aspecto, é necessário uma união de forças de diferentes esferas da nossa sociedade. Então, nós levantamos a bandeira da internet facilitada para todos. Então, as empresas de telefonia e internet precisam facilitar o acesso. Essa é uma necessidade imprescindível para esse momento, mais do que nunca. E a gente acredita que esse não pode ser mais um fator de exclusão para essas crianças e para essas famílias. Então, é um desafio, inclusive, para muitos professores. Nós defendemos que esses professores, eles deveriam ter desconto, da mesma maneira que se tem desconto para ingresso no cinema, nos eventos culturais, que eles também tivessem desconto na internet, para acessar a internet e poder ter uma banda larga. Né? O mesmo com os estudantes, né? Essas empresas deveriam oferecer descontos para eles, da mesma maneira que eles têm desconto, por exemplo, no transporte público. Então, essa é uma questão que envolve o poder público e outras parcerias necessárias para a gente enfrentar esse momento. Agora, nós temos tido contato com várias redes de ensino que têm encontrado boas soluções para manter a comunicação e a conexão com as famílias e com as crianças quando o acesso à internet é possível. Essas redes têm feito uso de algumas ferramentas que, apesar de colocarem também alguns desafios para o uso no começo, elas têm se mostrado bastante possíveis. Para que se coloque em prática, né, o uso dessas ferramentas, é necessária também uma organização da escola, a colaboração entre a equipe escolar e da rede também, né, tanto para a produção das atividades, quanto para o aprendizado e uso desses recursos. E a gente sabe que a gente aprende mais com o outro. Né? Aciono aqui o botão de desligar, como é que eu tiro o microfone, como é que eu faço para compartilhar a tela, né? Que recursos são esses que a gente tem ouvido? Então, um dos principais são os grupos de WhatsApp. Então, que são organizados pela equipe gestora, normalmente, às vezes por professores também, por turma de alunos, para que a comunicação com as famílias seja facilitada e também com as crianças. Também dá para fazer envio de atividades e links pelo WhatsApp. Grupos no Facebook, com a criação de páginas institucionais, de maneira que os professores, as crianças e as famílias conseguem postar fotos, postar vídeos. Mas, num nível de rede, como a Camila e a Márcia comentaram na semana passada, existem sites que disponibilizam links com propostas de atividades, canais no YouTube com gravação de aulas e orientações feitas pela professora, ou links de algumas produções já existentes. E também eles contaram para a gente sobre o uso de rádio local, né? Então, esse primeiro desafio de fazer segundo, na verdade, né, fazer as atividades chegarem até as crianças com o uso dessas ferramentas,
aí a gente enfrenta um novo desafio. As atividades, então, chegaram até as crianças, como é que as famílias vão fazer para ajudar num caminho de volta? Porque esse é mais um desafio que precisa ser enfrentado. Como saber se as atividades estão adequadas? Como saber se as crianças estão conseguindo ou não realizá-las? Então, esse retorno das crianças e das famílias, ele é essencial para que os novos planejamentos sejam realizados, agora que a gente já tem 2 meses de distanciamento social, né? Então, eu penso que nós, educadores, e aí apoiados por outras instâncias da sociedade, como eu comentei, né, em relação, por exemplo, às empresas de telefonia, precisamos continuar sendo pontes entre essas crianças e o conhecimento. E a gente precisa continuar oferecendo caminhos para que as famílias tenham condições de auxiliar essas crianças nesse momento. Como os desafios são muitos, eu penso que a Fátima pode continuar, né, e complementar um pouquinho a partir do que eu falei até aqui. O que você acha, Fátima? Vai sim, Fátima. Ótimo, sim. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde, Si e Emily. É um prazer estar nessa conversa com vocês. Ufa, são inúmeros os nossos desafios, né? Si, acho que você destacou alguns desafios que são muito importantes, com os quais a gente está se deparando de uma forma muito forte, né? Intensa nesse momento, mas que são necessários. E quando a gente pensa as atividades, é preciso considerá-los, sem dúvida nenhuma. Eu acrescentaria mais alguns, né? Mais alguns desafios. Acho que além dessa questão da conectividade, que é muito séria, né? Além da questão do acesso, das condições estruturais, eu acho que a gente tem um desafio também que é de ordem afetiva, emocional e cognitiva mesmo, né? As pessoas reagem a esse momento que a gente está vivendo, esse contexto, de formas muito diferentes. Entre os adultos, há quem consiga lidar melhor com isso, há quem tenha mais dificuldade. Eu acho que a gente também, nós mesmos, né? Só a gente pensar em como agir, como estão sendo os nossos dias nesse momento, né? E no turbilhão de sentimentos que a gente está vivenciando a cada dia, né? A gente brinca aqui, muitas vezes, que é uma montanha russa, né? Tem dia que desce, tem dia que está mais para cima, enfim. Eu acho que a gente tem muita clareza de que o isolamento é fundamental nesse momento, que ele é a única possibilidade da gente se manter seguro, né? Nós nos mantermos e manter os outros também, mas não dá para desconsiderar o impacto dele para a vida de todos. E não é diferente com as crianças e com os adolescentes, com os jovens, enfim. Então, eu acho que a gente tem um desafio também de criar espaços de escuta, de acolhimento das crianças, de acolhimento desses adolescentes nesse momento que é tão delicado, né? Que é tão específico. E aí, eu acho que a gente precisa lembrar que, infelizmente, na nossa sociedade, escutar e dar voz às nossas crianças e aos nossos adolescentes não é algo tão comum, né? Não é algo tão natural. E por isso mesmo, eu acho que esse é mais um desafio que a gente tem quando a gente pensa nas atividades, né? Você disse que uma questão chamou a atenção do quanto a gente precisa das famílias nesse momento. E é fato, porque a gente precisa desse trabalho junto às famílias para constituir esse lugar de acolhimento, esse lugar de escuta, de conversa sobre o que estamos vivendo, para que a gente possa tranquilizar as crianças, tranquilizar os jovens nesse momento. Então, esse é um desafio, quer dizer, nessa ponte que você comenta, né, entre as crianças e o conhecimento, a gente precisa também considerar todos esses aspectos das questões
mais emocionais, afetivas, enfim. Eu acho que a gente tem muitos relatos de crianças e adolescentes que estão com muitas dificuldades para lidar com essa situação. E essas dificuldades variam muito, né? A gente tem uma diversidade imensa aí de situações. Como você disse, já são 2 meses, e tem uma questão de uma incerteza colocada também, né? Essa incerteza de que a gente não sabe quanto tempo ainda tudo isso vai durar. Então, eu acho que quando a gente pensa nas atividades, a gente tem que pensar que não é como a lição de casa, né? Do tempo das aulas presenciais. Porque nas lições de casa, as crianças tinham aquele momento, mas elas sabiam que no dia seguinte elas iam poder interagir com seus coleguinhas, interagir com a própria professora. É muito diferente dessa situação agora, de você estar na sua casa, com as atividades chegando de diferentes formas, como você colocou, e sem essa possibilidade de interação. Pode até existir a possibilidade de interação com algum adulto ali da casa, algum familiar responsável, mas não é a mesma coisa. E tem uma questão que é que a gente sabe o quanto as interações elas são fundamentais para que a aprendizagem ocorra, né? Então, são todas questões que a gente precisa considerar quando a gente olha para as atividades que estão sendo encaminhadas, né? Se a gente considera que há crianças que têm ali uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade que não estão conseguindo, né, ficam desconectadas. Eu já tive relatos de pessoas dizendo, minha filha não quer fazer, né? Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado. Enfim, acho que são muitas questões, mas penso que a gente não pode desconsiderar e nem minimizar esses aspectos mais emocionais, né? E aí eu acho que isso já vai indicando para a gente algumas questões, né? A Natasha Costa, do Centro de Referências em Educação Integral, ela fez uma fala numa live essa semana, dizendo que há muitos jeitos de ser escola. Achei lindo essa frase, né? E há muitas formas de fazer chegar a presença da escola para todos os alunos, né? Então, acho que o nosso desafio vai nesse sentido agora. Como é que, nesse momento onde a gente está envolvendo as famílias com muito cuidado, porque é preciso ter bastante cuidado de não querer transformar a casa em escola, né? A casa não é a escola, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer essa ponte das crianças e o conhecimento, focando no cuidado, focando no acolhimento, focando na manutenção dos vínculos, que vão ser muito importantes, que são muito importantes nesse momento e vão ser muito importantes para o retorno, né, para quando tudo isso passar. Então, eu acho que a gente tem aí inúmeros desafios, acho que algumas coisas vão nos ajudar, vão ajudando a gente a pensar. Uma delas é justamente da gente pensar que a grande maioria das crianças já tem um percurso escolar, já tem um histórico escolar, então também como é que a gente pode utilizar disso para propor as atividades, né? Enfim, eu acho que considerar isso para pensar as atividades também pode ser um caminho. Mas nós vamos seguir aqui na conversa, se deixar a gente já vai falando aqui tudo, né? Mas eu queria chamar aqui para a nossa conversa, pensando nesses desafios iniciais, a Isabela Campos de Souza, que é professora orientadora de uma escola, Escola Santa Luzia, no município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A Isabela participa com a gente do projeto Transformar, que é uma iniciativa do Instituto João e Maria Bacóizer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a realização da comunidade educativa SEDAC. Olá, Isabela, bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fátima, Simone.
Você pode contar para a gente um pouquinho, Isabela, de como vocês estão lidando com esses desafios em Casimiro, né? Os profissionais da educação de Casimiro têm realizado iniciativas muito interessantes, né? No sentido de se fazer presente na vida dos alunos, das suas famílias. Aí a gente queria ouvir você um pouquinho para contar para a gente. A rede, ela pensa em atender a todos os alunos, né? E quanto à equipe pedagógica da escola, nós pensamos em utilizar recursos, meios, canais de comunicação que fossem eficientes para a comunidade toda. A nossa comunidade é uma comunidade carente. E é uma comunidade diferenciada que a gente precisa atender aos alunos. Neste momento que a tecnologia acaba gerando desigualdade. Então, nós pensamos em utilizar um meio que quase todo mundo tem, que é o WhatsApp. Utilizar o WhatsApp como canal comunicativo e criar atividades que possam ficar estáveis através de links, canais de vídeo permanente como o YouTube, que as pessoas têm facilidade de acesso, e o Facebook. O Facebook ele já era antigo da escola, mas ele passou a ser muito mais alimentado nesse momento de pandemia, né? Com as publicações. E o que se destaca muito com relação à escola é o feedback dos alunos através de vídeo, através de foto, através de relato. Os pais participaram de reuniões através do Zoom, não foram todos, mas foi uma quantidade maior do que as reuniões presenciais, isso é um ganho. Até conversamos como equipe e falamos para que talvez futuramente as reuniões sejam por Zoom, que possa garantir o acesso dos pais nessas reuniões, que muitas das vezes não conseguem, e assistir de casa é legal, interagir. E é isso, é você conseguir olhar para as diferentes realidades. E existem, sim, alunos que não têm celular, não têm internet. Isso é real, isso é verdade. E a escola ela precisa criar um meio de atender esse aluno. E nós disponibilizamos apostilas impressas, para que esses alunos tenham acesso também a essas atividades. Coletamos essas informações de uma forma bem organizada e tivemos esse olhar para esses alunos que também não têm condições de acessar atividades através da internet. Uma outra coisa que eu queria destacar é sobre a formação dos professores nesse momento. Meu papel de orientação, ele se reconfigurou, eu digo que eu estou trabalhando muito mais, e meu tempo tem sido muito mais dedicado a isso, porque cada um tem sua particularidade. Os professores, eles têm suas particularidades, e você precisa atender a elas, precisa ajudar nesse momento e colaborar. E a rede ela tem que ser colaborativa, que parte da formação com o formador, a Fátima é minha formadora, né? A Marília também, que trabalha mais com a parte de gestão, e passa para nós, professores e gestores, e isso é refletido nas reuniões pedagógicas com os professores. E ver a evolução dos professores nesse momento é muito gratificante. Do início da pandemia até agora, com as reuniões, olhando para as atividades, olhando para o que o aluno precisa, olhando para como estabelecer laços entre comunidade e família. E é muito gratificante ver a rede trabalhando nisso e dando certo. Muito bom, Isabela, que bom te ouvir, que bom saber, a gente sabe que tem sempre vários municípios que acompanham essas conversas, né, e é muito bom poder trazer alguém que está, vida real, né, é o que está acontecendo, isso que a gente, né, que a Simone comentou, que a Fátima comentou, que a gente está sempre falando, né, até
Vou destacar aqui um comentário da Lucélia Santos, que ela falou, verdade, Fátima, quando a Fátima estava falando, né? São muitos os desafios. Na minha cidade, o acesso às mídias digitais é um dos maiores desafios. E não é só na cidade dela, né? A gente sabe que pelo Brasil todo, e inclusive em São Paulo, onde a gente está, também não é toda criança que tem internet. Tem criança que tem internet, mas não tem os equipamentos, não tem celular, não tem computador, ou tem que dividir com os pais, com irmãos, né, que também estão trabalhando, estudando. Então, a gente sabe que não é fácil e é muito bom ouvir a experiência de alguém representando uma escola, representando um município, falando um pouco tanto, né, do que está fazendo e está funcionando, como de que, olha, gente, é difícil mesmo, né? Não tem uma solução perfeita que dê para resolver de modo fácil para todo mundo. Muito obrigada, Isabela, viu, pela participação, por ter compartilhado a experiência sua e do seu município. Obrigada. Bom, eu vou seguir aqui. Obrigada, Isabela. A Isabela vai deixar a gente continuar a conversa. Vou também destacar aqui uma fala da Thaís, que ela também comentou quando a Fátima falava, né? Ela falou, ótima fala, Fátima. Esse olhar para a infância e para as interações entre as crianças do ensino fundamental 1 é algo que realmente precisa da nossa atenção. Justamente por isso também a gente quis dar esse recorte a mais, né, para essa temática das atividades pedagógicas à distância. Outro comentário que eu gostaria de destacar é da Andrea Morgenstein. Sim, muito importante pensar nesse conteúdo que a criança carrega e principalmente se a família está preparada para receber essas atividades, né? Então, que a criança não é a primeira vez que ela vai ter contato com escola, né, com estudo, não é a primeira vez na vida, então é importante considerar isso e também considerar a família. E aí, nisso, a gente pode ir seguindo, né, aqui na nossa conversa, que não tem como transformar a casa em escola, né, como a Fátima mencionou, não é esse o objetivo também, né, não tem como transformar a casa em escola, não tem como família virar professor, professora, né, as realidades dos municípios, e mesmo dentro de cada casa, variam muito, né, e aí a gente vai falar, pensando nisso, né, em que tem tantas variáveis e tantos desafios, como a gente falou no primeiro momento, o que a gente vai falar é de alguns princípios gerais para nortear essas atividades, né? A gente até vai dar alguns exemplos mais para frente, mas não é exatamente um modelo para seguir, né? Porque, como eu acabei de falar agora com a Isabela, infelizmente ou felizmente, não existe só um jeito de fazer, como a Fátima falou, trouxe a fala da Natasha, que tem muitos jeitos de ser escola, né? Então, a gente não vai dar o modelo definitivo para que as coisas se resolvam, mas pensar em, né, conversar sobre alguns princípios gerais para nortear isso. Então, indo mais para o recorte dessa conversa de hoje, quais que são as particularidades das crianças desses anos iniciais do Fundamental 1? Então, eu acho que comentar só essa questão que você trouxe, Emily, né, dessa coisa de que não tem mesmo um jeito, a gente está aqui, a partir até das experiências que a gente tem acompanhado, levantando algumas questões para reflexão, mas de fato não tem, né, porque acho que uma primeira questão é de fato a gente pensar na necessidade do quanto é importante que essas atividades estejam contextualizadas, né? Do quanto é importante que elas sejam pertinentes, que elas tenham uma pertinência, né? E aí eu queria falar especificamente do processo inicial de alfabetização. Eu acho que esse é um momento muito delicado, né? Já é delicado presencialmente, então acho que agora coloca aí inúmeros desafios, mas quando a gente olha e pensa nas atividades para as crianças que estão nesse processo muito inicial, né? E aí, pensando especificamente em língua,
As crianças estão pensando em muitas coisas nesse momento, elas estão procurando entender como funciona a escrita alfabética. Muitas delas não leem nem escrevem convencionalmente, né? Isso já é um desafio. Ou fazem, leem, escrevem com pouca autonomia, com pouca fluência ainda. Elas estão aprendendo, elas estão nesse processo de aprendizagem, né? E nesse sentido, elas vão precisar de muito apoio dos familiares, dos responsáveis, e essa é uma questão que a gente precisa considerar muito quando está pensando essas atividades que a gente tem, de alguma forma, feito chegar até as crianças, né? O papel das famílias, ele é bastante importante, porque ele precisa estar ali nesse apoio maior. Essas crianças precisam de um apoio maior. Então, a gente precisa, quando está pensando nas atividades, pensar em como é que a gente orienta, como é que a gente ajuda, como é que a gente tranquiliza essa família, né? E eu falo em tranquilizar porque, geralmente, a expectativa dos pais, dos responsáveis, é muito grande nesse início, né? Nesse processo da alfabetização inicial. Há um desejo, uma ansiedade para que as crianças escrevam corretamente. É difícil para os pais entenderem quando as crianças escrevem como elas estão pensando naquele momento, né? E é difícil porque eles não dispõem de conhecimentos que nós dispomos, né? De pensar como é que essa criança aprende, o que ela está pensando, né? Então, e não acho que realmente o papel dos pais é saber isso. Acho que tem vários trabalhos em várias escolas de ajudar um pouco os pais a olhar para isso, mas não é o papel dos pais lidar com essas situações, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado e a gente precisa dizer ou escrever, não se preocupem, né? As crianças devem escrever da melhor forma que elas conseguirem nesse momento. Não se preocupem que as crianças tenham, nesse momento, uma escrita correta. Não se preocupem que as crianças escrevam da forma como vocês escrevem. Não, né? Elas incentivem as crianças a fazer o melhor que elas conseguem nesse momento. Incentivem as crianças a pensar sobre a escrita. Deixe que, na volta, quando tudo isso passar, nós faremos a nossa parte. Nós cuidaremos disso. Porque essa é a nossa parte, né? As crianças precisam, para avançar no que elas estão pensando sobre a escrita, elas precisam de boas intervenções por parte do professor. Então, essa é a nossa parte. Então, é preciso acalmar os pais nesse sentido. Então, em relação às crianças, a essas crianças, nesse momento inicial da alfabetização, mas até não só nesse momento, mas penso que as atividades, elas precisam ter sentido para as crianças. Elas precisam estar contextualizadas. Eu estou falando e estou pensando que isso nem é só para esse momento, mas nesse momento mais ainda. E esse sentido talvez não seja o mesmo sentido da sala de aula, né? Mas um sentido que faz as crianças realizarem essa atividade no espaço da casa dela, com as condições que ela tem. É preciso que essas atividades em relação às crianças favoreçam que elas continuem confiantes na capacidade delas de aprender. Isso, para mim, é fundamental, né? Porque se a criança perde esse conhecimento, se ela volta para a escola achando que ela não sabe nada da escrita, nosso desafio lá na frente fica muito maior, né? Incentivar a curiosidade das crianças, as atividades precisam incentivar essa curiosidade, né? Em aprender, em ter novos conteúdos. E aí eu diria que as atividades têm que, lógico, são para as crianças, mas nesse momento não dá para não pensar na relação com as famílias,
né? Então, neste sentido também, e pensando que a casa não é escola, eu acho que a gente precisa considerar que são propostas de atividades. Elas não podem ser olhadas pelas famílias como imposição. A gente tem escutado muitas reclamações da família nesse sentido, né? De muitos lugares que optaram por um caminho de que a criança tem que fazer o horário de aula. E isso, às vezes, na situação de casa, isso não é nada possível, né? A gente sabia... E tem uma questão, as condições de cada família estão variando muito, né? Então, é preciso ser bastante respeitoso nessa entrada nas casas das crianças, né? Então, a gente não quer que essas atividades se tornem ou gerem mais um conflito, levem mais um conflito para dentro das casas, das famílias que já estão passando pelas condições mais diversas, né? Eu acho que tem que fazer sentido para os pais, então é importante sempre cuidar de explicar o que se espera deles, orientá-los sobre como proceder, por exemplo, quando a criança não quer fazer, né? Vira uma imposição. E acho que, assim, até para passar para si um pouco, para ela trazer também as contribuições da matemática, mas eu acho que uma última questão que eu queria destacar é a importância da gente empoderar as famílias, sabe? E elas conseguirem enxergar que na casa, e que elas têm muitos conhecimentos que as crianças podem aprender, né? Então, enfim, acho que tem bastante coisa aí. Não sei se em relação à matemática, não sei muito. Também é assim? O que você destaca? Antes da Simone tomar a palavra, eu vou só falar aqui de mais 2 comentários. Um da Eduarda Mairink, que ela falou: tenho refletido com os coordenadores na orientação, no cuidado e foco dessa orientação da atividade, porque as crianças precisam ter contato com a leitura e escrita, mas os pais não têm esse papel de ensinar. Dar dicas sobre o papel da criança e dar dicas dos pais sobre o que as crianças podem colocar em jogo no momento da atividade, né? Então, mais um exemplo aqui vindo, né, de quem está na lida com a escola, nesse relacionamento, né, que é tão importante, né? E também outro aqui da Mariana, onde ela fala: as crianças são protagonistas principais no seu desenvolvimento. Nós, professores, aprendemos com eles diariamente. Esse momento de isolamento social está sendo crucial para a família valorizar as potencialidades das crianças, conhecer o potencial que elas têm de adaptar e evoluir. Então, isso que a Fátima falou, né, de que a criança ela não pode achar também que ela não está aprendendo nada, porque meus pais não sabem ensinar, né? Então, é outro desafio, mas também potencialidade desse momento, nesse relacionamento, de colocar esse relacionamento aí mais azeitado entre escola, família e crianças, né? Pensando nesse comecinho do ensino fundamental. Mas, Simone, fala também, por favor, aí das particularidades para a matemática, pensando nesse recorte dos primeiros anos do ensino fundamental. Seu microfone está fechado. Foi. Obrigada. Então, sim, eu concordo com você, Fátima. Acho que esse depoimento que a Eduarda traz aí, né, tem relação com o que a Isabela comentou no começo. De novo, eu falo que essa comunicação com as famílias, ela precisa ser muito efetiva, precisa ser carinhosa, precisa ser de colaboração, precisa ser de ajuda, porque a gente está num contexto muito favorável para esse estabelecimento de parceria, né, com essas famílias. Então, eu penso exatamente como você comentou, Fátima, em relação a esses aspectos, né? E eu acrescentaria também aos exemplos que você citou aí, por exemplo, no caso de matemática, a preparação de receitas como uma atividade que parece que não tem relação com matemática, mas que na verdade tem. Por exemplo, falar das quantidades necessárias para a preparação de uma receita de gelatina, por exemplo, que é um alimento acessível, né? Tem relação com proporcionalidade, com fração.
pensar sobre se a gente fosse fazer só metade dessa receita, e se a gente tivesse que dobrar essa receita, além de criar um vínculo de afetividade entre a criança que está nesse processo e o adulto responsável, uma vez que a gente está falando aí de receita, envolve não só leitura e pensamento, como uma ação também, né? Esse exemplo que eu dei, ele é simples, eu penso até que algumas escolas já podem ter usado e colocado ele em ação, mas ele torna a atividade contextualizada, ele pode manter a criança motivada e curiosa, como você comentou, e ainda cria esse vínculo, né, com o adulto. Há uma expectativa enorme das famílias em relação à formalização de alguns conhecimentos matemáticos, como o ensino das operações, só para citar um exemplo dentro de todos os conteúdos que a gente desenvolve, né? E esse momento tenso, a gente tem observado que, em alguns casos, erroneamente, faz com que as pessoas pensem que a gente tem que dar muita atividade de exercício de repetição para as crianças. Mas isso não é necessário, né? Na nossa visão. Eu creio que isso também acontece em língua, né, Fátima, no ensino da língua, como você comentou. Então, tem um pesquisador francês que é muito importante na área da educação, o Bernard Charlot, que eu gostaria de mencionar uma fala dele, porque ele nos ajuda a entender o que significa aprender matemática, e eu acho que essa é uma dificuldade, assim como você colocou, Fátima, que os pais não têm esse conhecimento que nós educadores temos para ajudar as crianças, então por isso antecipam respostas, querem que tudo já seja perfeito, que as escritas sejam convencionais, as respostas matemáticas já saiam prontas. Esse educador, que é muito importante, ele diz assim, algo assim, tá? Que os conceitos matemáticos, eles não são um ativo cultural transmitido por herança como um presente, ou socialmente como um capital, mas eles são resultados de uma obra de pensamento. E eu também acho isso lindo. O trabalho dos matemáticos através da história, e o das crianças através do seu aprendizado. Então, com isso, o que ele aponta para a gente? Ele aponta para que coloquemos o foco mais nos processos, ou seja, mais em como a criança faz, em como a criança pensa, em como ela organiza o seu pensamento para aprender. Então, por isso que as atividades que levam a pensar, na nossa visão, elas são tão ricas. E as conversas também, né, sobre essas atividades são muito importantes. Nós defendemos as atividades que estimulem mais a investigação, a comparação, o estabelecimento de relações, e não aquelas centradas muito em cópias e em repetições. E eu acho que aí esse é um ponto importante para a gente pensar no papel do professor, das professoras que estão planejando, como a Eduarda comentou agora há pouco, né? Eles precisam pensar na hora de planejar que tipo de atividade que eles vão precisar, que eles vão poder, né, oferecer nesse período, deixando sempre muito claro quais são os objetivos, orientando essas famílias, tendo um cuidado na comunicação com essas famílias, para que eles também entendam quais são os sentidos das atividades e fiquem tranquilos para auxiliar as crianças, né, Fátima, como você também comentou. Aqui eu também queria falar de uma experiência que eu ouvi, e que daqui a pouquinho a gente também vai poder comentar um pouco mais, de orientações gravadas para as crianças, porque essas crianças que não leem, não escrevem, o que elas precisam de ajuda em muitas situações é entender como é a atividade. Então, esse é um recurso que me parece que tem um efeito bom e que pode ajudar, né? E aí, assim, para finalizar essa parte, eu só queria chamar a atenção, e eu acho que a Fátima falou um pouquinho disso, para a carga horária das atividades em casa, né? Ela não pode, de maneira alguma, ser a mesma que na escola. Fica incompatível isso. A Fátima comentou que casa não é escola. Então, no contexto escolar, há uma série de procedimentos, de processos, de organização do grupo, de organização de materiais, dos alunos, que tomam um tempo grande, lanche, sobe escada, desce escada, conversa depois da atividade, se organiza, né? E em casa não é assim. E esse fator precisa ser levado em consideração.
Então, o tempo de atividade, ele tem que ganhar mais qualidade a partir do que a própria atividade proporciona, e não em fazer tanta repetição, tanta cópia, né? Sim. Acho que é isso. Muito bom, gente. Sempre acontece isso, né? A conversa é muito boa, a gente nem vê o tempo passar. Mas tá ótimo, assim, com certeza está dando para aprender muita coisa, né? Para refletir sobre práticas que talvez já tenha, coisas para repensar, coisas novas para colocar em prática, né? E aí, pensando nisso que vocês falaram, né? Do objetivo das atividades, né? E tinham falado também da continuidade. Queria puxar um pouco a conversa para essa questão da intencionalidade, né, porque a gente está sempre falando aqui nos conteúdos da comunidade educativa SEDAC do quanto todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém foi avisado ano passado que em março teria uma pandemia, então já vamos se organizando para isso, né? Teve muita escola que teve aula na sexta-feira e na segunda-feira já começou a dispensar as crianças, a equipe. E agora que a gente já viu que não é uma coisa para 1 ou 2 semanas, que se estendeu e ainda deve se estender mais, né? Como que pode começar a ter mais intencionalidade na continuidade do aprendizado nesse formato, que é o que é possível agora? Então, Emily, eu só vou falar dessa questão da intencionalidade, mas também queria voltar na fala da Simone um pouquinho. Sei que a gente tem o tempo, mas ela trouxe essa questão do tempo, da carga horária, das atividades, e eu acho que é uma questão muito importante, né? Como várias que a gente está apontando, mas é importante a gente pensar, né, nessa questão da quantidade de atividades. Eu penso que nesse contexto todo, por tudo que a gente está conversando aqui, a gente precisa pensar e apostar mais em atividades que sejam mais qualificadas, né, e que considerem as questões que a gente vem conversando, do que em grandes quantidades. Eu acho que não é a quantidade que importa nesse momento. Então, acho que aqui cabe mesmo uma ideia de que menos é mais, né? Agora, pensando nessa questão da intencionalidade, nessas várias conversas que a gente tem feito, eu ouvi algo que eu achei bastante interessante, né? Que é esse desafio que a gente tem de pensar em quando tudo isso passar também. E aí, eu acho que uma das intencionalidades que a gente pode pensar é nisso, né? Quais são as boas atividades que vão contribuir com a nossa volta para as escolas, né? Quando voltarmos para as aulas presenciais, que atividades contribuem? Que atividades que podem tá sendo encaminhadas para as crianças agora e que podem contribuir com isso. Então, acho que a intencionalidade pode ter relação com isso, né? E aí, sempre, claro, considerando que a gente tem esses inúmeros desafios que a gente já falou aqui, então, enfim, acho que esses desafios colocam também os limites que a gente tem nessa situação das propostas dessas atividades. Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas, e aí, então, o que pode contribuir, o que vai ser mais importante, o que vai fazer com que as crianças voltem com essa sedentas de vontade de aprender mais, né? Sedentas por novos conhecimentos, com um repertório, uma bagagem bacana daquilo que elas foram pensando durante esse processo, né? E tem a ver com qual é o lugar que a escola ocupou na vida dessas crianças durante esse momento. Eu sempre fico pensando isso, né? Porque esse momento vai ficar marcado na história de vida de todos nós. E aí, que memórias que a escola, os professores querem deixar desse momento, quando lá, né, no futuro, as crianças que hoje são crianças pensarem sobre isso, o que elas vão dizer do lugar que a escola ocupou nesse momento, sabe?
Que memórias que a gente quer deixar nas nossas crianças sobre o papel que a escola ocupou, né? Sobre o que a escola foi para elas nesse momento, né? Isso, então, de uma forma mais ampla, e acho que na alfabetização inicial, eu pensaria muito nas atividades de leitura, né, nos textos ficcionais e não ficcionais, enfim, como uma possibilidade também daí de uma intencionalidade mais pedagógica, no sentido disso, de constituir esse repertório que é super importante para as crianças e que poderão ser acionados em qualquer momento, né? Então, acho que quando eu falo nas atividades de leitura, eu estou usando como um exemplo, assim, de algo que pode ser acionado em qualquer momento da escolaridade. Então, trabalhar com os textos ficcionais e não ficcionais, para mim, é uma possibilidade, considerando, claro, todos os outros desafios, né? Então, e acho que tem uma questão que é planejar atividades que cheguem às crianças e que sejam possíveis de serem realizadas por elas nesse contexto. Então, não adianta só chegar nas crianças, precisa chegar, mas com essa condição de que elas possam ser realizadas, né? Eu acho, de verdade, e infelizmente, talvez difícil que a gente dê conta de 100% da diversidade de realidades com as quais nós estamos lidando nesse momento. Mas acho que a gente tem a intenção de chegar o mais perto disso possível, né? Então, isso remete muito a gente pensar na importância da escola enquanto instituição hoje, mas isso fica para uma próxima conversa. Deixo aí a Simone complementar a minha fala. A Fátima já deu até alguns exemplos, né, pensando nisso. A gente daqui a pouco vai estar chegando no fim, mas aí terminar com mais alguns exemplos, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Então, a gente vai passar um pouquinho do tempo que a gente costuma ter aqui, mas vale a pena continuar acompanhando para ver um pouco dessas ideias que elas vão trazer. E aí, Simone? O microfone Simone. A Amy é minha assessora para assuntos de ligar e desligar o microfone. Então, eu complementaria essa sua reflexão bacana aí em torno das crianças menores, né? Trazendo também uma reflexão para a gente pensar um pouco nas crianças que são um pouco maiores e que têm um pouco mais de autonomia, né? Então, ainda que as redes tenham tido entre 20 e pouquinhos dias letivos nesse ano, essas crianças, elas têm um repertório, porque elas estão no terceiro, quarto, quinto ano, elas já estão na escola há um tempo, têm um repertório de conhecimento construído já, e isso precisa ser aproveitado, né? Então, eu penso que manter essas crianças aquecidas, com vontade de continuar aprendendo, às vezes até mesmo revisitando alguns conteúdos que já foram estudados, uma vez que elas têm essa autonomia que falta para os pequenininhos que estão começando, né? E aí, depois desse processo, pensar em atividades muito intencionais, fazendo propostas para que elas se sintam desafiadas, essas crianças, né? Então, na linha do que você comentou, o que é essencial e potente oferecer nesse período para favorecer o retorno, né? Então, fiquei pensando muito nisso, nessas crianças que são maiores e que, às vezes, as próprias famílias acham que elas não precisam de ajuda porque elas têm autonomia, né? Eu fiquei pensando num outro desafio e em alguns daqueles dos quais falamos lá no começo, né, que estão relacionados a essa comunicação com as crianças e também na manutenção desse vínculo. Quanto também a necessidade de ter um retorno dessas atividades. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está chegando, está funcionando, está ajudando as crianças a avançarem, né? Então, saber isso é muito importante. E aí, Fátima, você falou, né, o que a escola vai deixar desse momento. Eu acho que um legado que a escola pode deixar desse momento é uma marca de que as crianças não foram esquecidas, de que elas não foram esquecidas em momento nenhum, né?
a certeza de que elas estavam sendo cuidadas pela professora, por toda uma equipe escolar envolvida nesse momento para fazer as atividades chegarem até elas de alguma maneira, todo mundo pensando no direito que elas têm de aprender. E aí pensar nisso me trouxe uma reflexão, e é uma questão séria, da equidade. Então, mesmo as crianças que têm um pouco mais de autonomia, como eu comentei, em alguns casos, elas precisam de ajuda também diferenciada da professora. E aí, como é que a gente consegue essa aproximação? Como oferecer essa ajuda nesse contexto difícil que a gente está? Então, eu gostaria de convidar agora, para ajudar a gente nessa reflexão, dando um exemplo da ponta, né, dando um exemplo lá da sala de aula que está sendo feita em casa, que não é sala de aula, que é casa, como é que faz essa comunicação? Eu queria convidar a Edjane Pereira da Costa Melo, que é a professora do 5º ano da Escola Heitor Villa-Lobos, no município de Itapevi, aqui em São Paulo. A Edjane participa do programa Melhoria da Educação, que é uma iniciativa do Itaú Social e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Itapevi e a nossa da Comunidade Educativa SEDAC. Oba. Oi, Edjane. Bem-vinda na nossa conversa. Que bom poder contar com mais um depoimento aqui de como as coisas estão indo. Edjane, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente, tá? Uma professora extremamente competente e que cuida muito da aprendizagem das crianças. Eu queria, Edjane, que você contasse para a gente, então, um exemplo dessa coisa de como você está conseguindo cuidar da equidade da maneira que é possível nesse momento. Então, Simone, essa foi uma grande preocupação nossa. Por quê? A gente vive numa realidade como a da Isabela, uma realidade em que nem todo mundo tem acesso às mídias, né? Não tem acesso a celular, enfim. Então, o que a gente pensou? Elaborar atividades em sequências didáticas que fossem possíveis, né, e acessíveis a esses alunos, mas mesmo assim ocorreu que surgiram diversas dúvidas, né, da parte dos alunos e dos pais. Criamos, então, um grupo de WhatsApp em que os pais fazem parte, as crianças também, e a partir daí a gente faz a tutoria, então, individualizada, né? O aluno tem uma dúvida, imediatamente ele já solicita o professor, e ali a gente faz aquele atendimento, responde as questões e tenta sanar até o último aí essas dúvidas dos alunos. Tem o caso de uma aluna, que é a Maria Eduarda, a mãe, ela falou comigo, né, me ligou, falou assim, professora, me desculpa, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não eu estudei até o 2º ano, os meus filhos mais velhos estão auxiliando os filhos deles, né, meus netos, e eu não tenho como ajudar a Maria. Eu falei para ela, não, fica à vontade, pode entrar em contato comigo, que daí eu vou conseguir ajudar a Maria. E foi então que a Maria, diante de uma situação problema, ela falou, não, eu estou conseguindo. E eu auxiliei, ela conseguiu entender a situação problema, conseguiu chegar a um resultado, e assim tem seguido inúmeras experiências com outros alunos também. Muito bacana, Edjane. Com as crianças maiores é possível ter esse contato, né, de ir conversando e aí até tirar, de certa maneira, a mãe dela de cena e você cuidar dela bem de pertinho, né? Bem de pertinho. De pertinho, como dá para ser agora, né? E com certeza acontece isso que a Fátima e a Simone estavam falando, né? A criança, de maneira nenhuma, ela se sente esquecida, né? Ou ela sente que ela tá ficando para trás, ela sente que não fez diferença, ou que quando ela puder voltar para a escola, ela vai falar, agora não sei nada, né? Fiquei um tempão longe. Então, é muito importante esse relacionamento, né? Uma outra experiência, Emily, de uma mãe que falou assim, que um aluno estava com dúvida, ele entrou em contato com um colega de uma outra turma, né? Aí que tá, as duplas estão trazendo efeito. E esse aluno orientou, ele falou assim, não, agora então eu vou pesquisar sozinho, mãe. E pesquisou, e a mãe falou, ó, o que vocês colocam, o caminho vocês ensinam, agora é hora deles tentarem caminhar um pouco sozinhos daqui de casa também.
Muito bom, né? Que delícia, assim. Realmente, tem descobertas, né? O momento é todo muito difícil, mas tem muita coisa que todo mundo está aprendendo e descobrindo, inclusive descobrindo novas potencialidades dentro de si, né? A criança perceber que ela pode ir lá e ou falar com um colega, pesquisar sozinha, né? Muito bom, obrigada, Edjane, por ter compartilhado também sua experiência. Muito bom te ouvir, né? Obrigada mesmo. E agora, para a gente ir encerrando, né? A Edjane vai sair, mas a Simone e a Fátima vão dar ainda mais alguns exemplos para a gente. Obrigada, Edjane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Simone e Fátima, né, a gente chegando agora no fim mesmo da nossa conversa, eu queria que, para encerrar, vocês falassem de alguns exemplos práticos de atividades, né, pensando nessas atividades remotas para os anos iniciais, dentro de língua portuguesa, que a Fátima tem atuado em projetos nessa área, e de matemática, que a Simone tem acompanhado. Considerando essas questões que vocês apontaram ao longo da conversa, queria que vocês trouxessem alguns exemplos práticos de atividades remotas. Agora é hora de pegar o caderninho e anotar. Olha, Emily, vamos lá, né? Assim, o tempo, tenho ali, o tempo está apertado, mas vamos tentar falar, mas eu não queria deixar falar disso antes de dizer o quanto essas conversas emocionam a gente, né? Porque acho que essa colocação da Simone, né, das crianças terem essa lembrança de não terem sido esquecidas, nossa, me vem vários exemplos e várias situações em mente de ações que a gente está fazendo nesse sentido e que são tão importantes, sabe? E a fala da Edjane também, né? Enfim, fiquei emocionada aqui, ouvindo essas falas nesse momento. Bom, eu, assim, acho que vou falar na alfabetização, de novo, olhando para a alfabetização inicial, né? E acho que no que eu trago aqui não é novidade, porque uma das coisas que também a gente tem que considerar nesse momento é de que nós aprendemos muitas coisas já, né? A gente tem muitos aprendizados acumulados aí em relação ao trabalho com as crianças, enfim. Então, usar disso, eu acho que é muito importante. Eu penso muito, tenho pensado muito como 3 atividades que a gente considera que são extremamente potentes quando as crianças estão pensando sobre a escrita alfabética, que é o trabalho com os nomes, o trabalho com as listas, os textos que se sabe de memória, né, que se sabe de memória, o quanto elas são potentes também nesse momento. Porque elas são atividades que garantem uma contextualização, né, pela própria característica dessas atividades, elas garantem sentido para as crianças. Então, as crianças lá com as suas famílias, podendo escrever os nomes, né? Não tem o trabalho, não tem a lista de nomes dos colegas da sala, mas tem a lista de nomes dos familiares, né? Dos familiares que estão ali junto na casa e dos que estão longe, enfim. Né? Então, você tem um propósito de escrita ali que faz muito sentido, né? Você tem a história das famílias, o nome, outro dia eu vi uma atividade super bonitinha, o nome dos animais, do animal de estimação, com as listas, você tem a lista de comidas preferidas, a sua e de outras pessoas da família, os sabores de sorvete, a lista de brinquedos, a lista de brincadeiras, quer dizer, essas atividades, que já são as atividades potentes para as crianças pensarem sobre a escrita, elas trazem uma infinidade de possibilidades de você continuar trabalhando, né? E aí o texto de memória, porque, de novo, né? A gente sabe que para as crianças que não leem convencionalmente ainda, saber o que está escrito é fundamental para que elas avancem nessa leitura convencional. Então, os textos de memória
são ali, de novo, algo que garante um conhecimento para a criança, garante que ela saiba o que está ali. Geralmente são cantigas, parlendas, trava-línguas que a família também conhece. E se não conhece as que a escola está trabalhando, quais elas conhecem, né? Então, de novo isso, sabe? Mantém ali, elas são atividades que são possíveis para a família realizar, e ajudam nesse momento, nessa conexão, né? Então, eu acho que não é nada novo essas atividades, essas propostas de atividades, mas elas me parecem que continuam sendo muito potentes também nesse momento específico que a gente está vivendo de distanciamento, né? E aí eu queria destacar só mais duas coisinhas, assim, antes de passar para si, mas uma tem muita relação com a questão da leitura, de novo, né? Eu queria destacar aqui o papel importante da escola na curadoria dos materiais que as crianças estão tendo acesso nesse momento. E falo isso porque a gente falou aqui, não é atividade pela atividade, porque atividade por atividade, o pai que tem possibilidade abre lá a internet, baixa, o outro vai na banca de jornal e compra o almanaque. Enfim, atividade por atividade, dá-se um jeito de conseguir. Mas não é isso que a gente está dizendo, não é atividade pela atividade que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que tem uma questão também de fazer uma certa curadoria, de pensar quais são essas atividades, esses inúmeros recursos que estão sendo disponibilizados, mas que têm qualidade, né? Então, pensar nessa questão da qualidade do que está sendo oferecido para as crianças é muito importante, seja de forma digital ou impressa. E um destaque que eu faria, então nós estamos falando aí de qualidade estética, de qualidade literária, né? E eu faria um destaque, inclusive, que é a gente cuidar para não reforçar muitas vezes o acesso a conteúdos que têm um apelo comercial muito grande, né? Eu acho que a escola tem exatamente aí o papel, e nesse momento isso continua valendo, de garantir para as crianças acesso a materiais e a conteúdos de qualidade que talvez, se não for pela escola, ela não acessaria. Não adianta a gente utilizar aquilo que elas já acessam sem a gente. Acho que o nosso papel, a diferença que a gente pode fazer e continua podendo fazer nesse momento é de oferecer essa oportunidade de então, vamos cuidar de que as crianças tenham acesso a histórias, a literatura, então vamos escolher histórias, vamos escolher links do YouTube, ou de qualquer outro espaço da internet, que tenham qualidade, né? A gente garante essa imersão das crianças na cultura escrita, mas garante essa imersão de uma forma qualificada, né? Então, assim, para trazer, acho que, questões que eu acho que são importantes nesse momento, acho que é isso. Passar a palavra para a Simone, senão a gente vai... Tá certo, tá. Em relação à matemática, um conteúdo que é fundamental para as crianças pequenas, para as maiores também, mas especialmente para as pequenas, é o sistema de numeração. Então, quanto mais oportunidades de contato e reflexão sobre os números, melhor será para as crianças dos anos iniciais, né? Então, por isso eu vou sugerir, eu sei que o nosso tempo, que a gente já está acabando, vou correr um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer algumas sugestões. Por exemplo, o jogo de bingo. É uma atividade que é muito potente para essa fase. Ele é um jogo fácil para as famílias adaptarem, porque pode ser que as famílias não tenham aquelas bolinhas, né, que são as convencionais do jogo. Então, eles podem escrever os números em pequenas fichas, organizá-las num saquinho, numa caixinha. E aí também precisa fazer as cartelas, né, com os diferentes números onde vão marcar aqueles que serão cantados, e tudo isso com orientação, claro, da escola, mas esse tipo de atividade, ele pode ficar na casa da criança e
mais por muito tempo. Então, não é uma atividade que você faz uma vez só e acaba. Você vai ali criando estratégias, você vai aprendendo outros procedimentos também com esse jogo e vai falando dos números. As cartelas, elas podem variar também a grandeza numérica, né? Dependendo da idade das crianças. A gente sempre diz que não precisam ser só os números baixos, que a gente pode trabalhar com o sistema de numeração na sua complexidade. Esse jogo ele pode servir para o reconhecimento de números, ele coloca em jogo procedimentos importantes, como controlar o jogo, identificar os números que já foram cantados, antecipar aqueles números que faltam. Uma outra atividade que é bem básica e que boa parte das escolas fazem, mas que isso pode ser um recurso interessante para as famílias, é o uso do calendário. Então, se as famílias tiverem condições de ter um calendário daqueles grandes, que você possa marcar, fazer marcações neles, é interessante, mas também esses de mesa servem bem, né? E a partir do calendário, fazer várias problematizações sobre os números. Então, que dia que vem depois do 23? Quantos dias faltam para o dia 30? Quais são os dias que tem o número 5? Eles aparecem de quantos em quantos dias? Enfim, tem uma infinidade de propostas em torno do calendário que são potentes, que favorecem com que as crianças pensem muito sobre o sistema de numeração. É um portador numérico importante, porque mostra ali as regularidades do sistema de numeração, e ele é relativamente simples, né? E ele é fácil de ter nas casas. O calendário, só uma coisinha, assim, o calendário também dá para a gente desenhar num papel, né? Se não tiver um calendário grande de parede, ou mesmo pequenininho de mesa, a gente também desenha juntos o calendário, né? Exatamente. Então, é um recurso que é bom. Agora, é claro que precisa ter orientação para as famílias, mostrando a intencionalidade disso, para que eles entendam que o tanto de coisas que as crianças estão aprendendo, né, por meio dessas conversas. E aí o jogo de dado também é um jogo que é muito potente, ele envolve outros conteúdos, né? Então, se a pessoa não tiver o dado em casa, como você acabou de comentar, Emily, dá para fazer o dado, né, aquele cubo, com papel de gramatura um pouquinho mais dura, mais grossinho, né? E ele traz conteúdos que são extremamente importantes para a construção de um repertório de cálculos, por exemplo, as somas de dobro, 5 mais 5, 3 mais 3, 2 mais 2, né? Aí pensando nessas crianças menores, as somas todas que resultam em 10. Para a gente pensar um pouquinho nas crianças que têm mais autonomia, tem várias possibilidades, mas uma que fica bastante contextualizada e pode dar muito caldo de conversa e de reflexão, pode ser um trabalho relacionado, por exemplo, com a conta de luz, né? Como se lê uma conta de luz, o que indicam essas marcações aqui nessa fichinha que as famílias recebem todos os meses, qual foi o consumo da família nos últimos meses, comparar, teve aumento, teve diminuição, provocar algumas conversas em torno desse tema, fazer gráficos com os dados desses últimos meses, que sirvam para a família pensar sobre consumo. Enfim, tem uma série de problematizações também que podem ser feitas com esses alunos que têm mais autonomia, como a Edjane comentou, né, eles até têm pernas para fazer pesquisa aí também sozinhos. Agora tem dedinhos, né, para fazer as pesquisas. E você acabou falando tanto agora, né, falando do jogo de dados, como antes, em outro momento, você também tinha mencionado o jogo, né? Até vou pedir para você já fazer o convite da live da próxima semana, né? A Conversa CECEDAC, que acontece toda quarta, às 5 da tarde. Semana que vem a Simone vai estar de novo aqui. Eu queria que a Simone falasse um pouco sobre como vai ser. Tá. Então, pessoal, eu e a Emily estaremos, viu, Fátima, muito bem acompanhadas na próxima semana, porque o convite que nós fizemos para o professor Lino de Macedo vir ajudar a gente a compor essas reflexões aí, trazendo com o tema, né, o que os jogos têm a ver com a aprendizagem das crianças. E o professor Lino
é uma referência enorme para todos nós. Eu acho que vai ser muito bacana essa conversa com ele. Então, todos estão convidados já para a próxima semana. Se organiza aí às 5 da tarde. Próxima quarta, às 5, a gente conversa sobre jogos, então, com o professor Lino de Macedo aqui. É bom, então, muito obrigada, assim, foi muito boa a conversa, Fátima, Simone, tem muitos elogios vindo aqui nos comentários. Foram ótimos essas ideias, esses exemplos que vocês deram, e inclusive por falar, né, de que não são grandes novidades, são coisas que normalmente as professoras, as escolas, né, os professores já faziam e que podem agora encaixar nesse momento e conversar com as famílias sobre a intencionalidade disso, né, são coisas facilmente aplicáveis nessas atividades remotas. Vocês querem falar alguma palavrinha final? Eu ainda vou dar umas dicas do que vem por aí nas nossas redes. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Emily, agradecer a oportunidade de organizar aqui nessas reflexões, compartilhando essa fala com a Fátima, minha super companheira de trabalho, com você, Emily, e com todas as pessoas que nos acompanharam agora no final dessa tarde, trazendo aí, complementando as reflexões, agradecer aos nossos parceiros de trabalho, os internos, Cândida, Maria Clara, que estão sempre comigo nessas reflexões em torno da matemática, e dos municípios. A gente teve hoje aqui nessa live 2 pessoas que sempre estão conosco, colaborando com as reflexões, e outras participando. É super bacana ouvir aí Lucélia, Eduarda e outras pessoas que acompanharam esse momento, porque elas ajudam a fortalecer e ampliam, né, essas reflexões, para que a gente possa juntos e com colaboração vencer esse tempo difícil, o mais importante, que é sem perder nenhuma criança. Eu também, eu quero agradecer muito essa oportunidade, né, assim, a gente tem que fazer um recorte aqui, fica com vontade de falar um monte, junta eu e a Simone ainda que fala pouco, então... Você fala mais. Fala muito, mas eu acho que é super importante esses espaços, porque, né, os desafios são inúmeros e são para todos nós, e a gente compartilhar experiências, aprendizagens, né, poder pensar sobre esses desafios juntos e pensar em formas de lidar. Eu acho que a gente não tem respostas prontas, né? Mas a gente pode construir juntos, isso é muito importante. Eu queria também agradecer muito a Isabela e a Edjane, porque elas aceitaram prontamente, né, a vir a contar um pouco da experiência dos municípios, né? Então, agradeço muito a participação delas. E a participação de todos aí também estava dando uma espichada de olho aqui nos comentários, enfim. Falei que ela não ia aguentar, Emily. Vai ter caminhos das pessoas conhecidas, então foi muito bom. Agradeço muito mesmo a oportunidade, Emily. Obrigada por todo o seu apoio. Imagina. Gente, então, de novo, obrigada, Fátima, obrigada, Simone. Foi muito bom mesmo, foi muito bom poder contar com a Isabela e a Edjane também trazendo os comentários delas, né, a experiência de cada uma delas em municípios diferentes, né, como é bom a gente ter várias vozes aqui, né, para a gente escutar e aprender. Então, obrigada mais uma vez. E, bom, tem gente aqui já perguntando, né, se vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada, tanto no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, como no YouTube, o canal é SEDAC Vídeos. Então, tanto essa conversa como as anteriores, né, eu falei no começo que essa conversa está como se fosse uma sequência da semana passada, onde a gente falou de atividades remotas, com um recorte do planejamento da rede, e hoje a gente falou dos anos iniciais, também está lá da semana passada, e tem outros temas da educação infantil, arte, planejamento do retorno, né, para quando a escola for voltar. Então, está tudo lá no nosso YouTube, SEDAC Vídeos, e aproveitar também para avisar, ou para lembrar quem já viu a divulgação, que acompanha a gente, tanto no Facebook quanto no Instagram, que amanhã, dia 28 de maio, né,
começa aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC a ocupação Encrespados. Nela, o coletivo Encrespados vai debater alguns temas que impactam hoje a vida das juventudes. O tema de amanhã vai ser Enem adiado, quais desafios persistem? E vai ter a participação do Samuel Emílio, que é da Engaja Negritude, e a mediação vai ser do Bruninho Souza, que é do coletivo Encrespados mesmo. E amanhã também é dia do brincar, dia mundial do brincar. E vai ter no nosso YouTube também alguns conteúdos exclusivos voltados para esse tema. Então, bom, quem está acompanhando a gente já está convidado para ver amanhã os vídeos sobre o dia do brincar, ver amanhã às 5h30 da tarde a ocupação Encrespados aqui no Facebook, que vai continuar nas outras quintas-feiras. E na próxima quarta, a nossa conversa com o professor Lino de Macedo sobre jogos, e daí a aprendizagem das crianças. Então, mais uma vez, também agradeço o pessoal que acompanhou a gente, que comentou, que perguntou. É muito bom ver os comentários, o quanto contribui, ver inclusive as pessoas conversando ali nos comentários. Então, espero, né, esperamos vocês, eu e a Simone, aqui na próxima quarta-feira. Espero que possam acompanhar também amanhã a conversa com o coletivo Encrespados e que possam ver as gravações aqui no Facebook ou no YouTube. Então, até a próxima quarta, 5. Boa noite, Fátima. Boa noite, Simone. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fá. Boa noite. Beijos. Obrigada.